ensinos, nós, ortodontistas, não precisamos fazer a cirurgia se nós não gostamos ou não temos habilidade. Mas nós temos que direcionar. O canino é bater no peito e falar, eu trato. É isso que eu quero passar para vocês. Sem medo do canino. Claro que tem técnica, tem estudo, tem classificação da severidade do canino. Colocar o mini implante na posição correta e ter o sucesso total do canino, a não ser que ele foi diagnosticado com anquilose. Aí é outro assunto, é a única contraindicação. Então vamos lá. Repetindo o canino, eu vou por primeiro passo, atomo. Segundo passo, eu vou classificar o canino. Parabéns. Será que não melhorou? Então eu preciso do índice de impactação do canino. Olha lá. Quem tá junto aí é o professor não, ele é um clínico, Marcos Flávio, que opera comigo. Então o que eu tava falando no começo da live? Eu pego o Marcos Flávio, ó, veja bem. Ele opera, eu pego ele e doutrino ele, vai fazendo isso, aquilo, outro. Então quem é de São Paulo e não tem um cirurgião, pode contactar, pode me chamar que eu indico um cirurgião para fazer essa cirurgia do canino, ok? Mas o importante é você estar junto, isso que é importante. Porque o cirurgião não sabe disso aqui, isso aqui compete a gente. Então, board... Deixa eu apagar. Angulação. Vocês concordam que quanto maior esse ângulo aqui, maior a dificuldade que eu tenho. Se o canino tiver mais na posição dele, melhor. Se ele tiver mais na horizontal, mais movimentos você vai fazer. Segundo passo, no sentido horizontal. Se o canino estiver aqui no estágio 1, mais fácil. Se ele estiver no estágio 4, mais difícil. Quanto mais para cima, mais movimentos você terá que fazer. Terceiro passo, no sentido vertical. Se o canino estiver mais para distal ou mais para mesial, no sentido vertical, a dificuldade aumenta, correto? Então, aí a gente já tem um passo, ó, tomografia. Segundo passo, para saber o que nós temos que fazer. Vocês vão ver ao longo desses dias os caninos que nós tratamos. Muitas vezes nós temos que dar torque nos incisivos para ele poder passar, torque lingual de raiz para ele poder passar. Então tudo isso faz parte da biomecânica, tá? Via de regra, quando ele está por vestibular é mais previsível. O que é previsível? Você calcula lá que muitas vezes 3 a 4 consultas nós conseguimos fazer essa transposição. Quando ele estiver por palato
prometa que vai tratar desde que não tenha anquilose. Só que não prometa tempo, porque no palato tem muita variação, profundidade. Às vezes o dente está na horizontal. Enfim, são tratamentos que você tem que pensar em abrir espaço para ele e fazer a biomecânica. Só que aí que está a jogada de Cruikshank. A biomecânica no palato, se você usar um parafuso, muitas vezes você dá marcha ré no canino, você distaliza o canino, porque a grande sacada é tirar o canino da raiz do lateral. Aí o canino movimenta, não tem erro. Né? Aqui o... Vem cá, Bob. O cachorro tá bravo aqui. Certo? Mas aqui a gente já tem tomo e tem um índice de discrepância do canino. O índice, vamos analisar o primeiro. Primeiro quesito é angulação. Vocês concordam? Olha a minha caneta. Se esse ângulo for menor, esse ângulo sempre é com relação à linha média. Uma vertical na linha média. Se esse ângulo for menor, mais... Não vou falar mais fácil. Prognóstico melhor. Agora, olha a caneta, o que ela vai fazer. Se esse ângulo aumentar, ou seja, a caneta está ficando na horizontal, eu vou ter mais dificuldade. Então, tem essas 3 graus, grau 1, grau 2, grau 3, com relação à angulação. De 0 a 15 graus, leve, 16 a 30 graus, moderado, maior que 31 graus, severo, no primeiro quesito. Segundo quesito, com relação ao plano horizontal, ou seja, altura. Vamos dividir em 4. 1, 2, 3, 4. Se tiver aqui na coroa, vocês concordam que ele está mais baixo, mais barro? Prognóstico mais fácil. Se ele está lá em cima, arriba, é mais difícil. Então, nós dividimos aqui em grau 1, 2, 3 e 4. Isso aqui é uma pontuação que eles usam, tá? Mas leve para moderado, moderado e severo. Correto? E o último quesito, no sentido vertical. O canino tanto pode estar, é o mais comum, ele está paramesial. Se ele estiver na região dele, grau 1, no incisivo lateral 2, no incisivo lateral e central, grau 3. Esse é o mais comum. Nessa transposição, ele é mais comum estar paramesial. Certo? Então, grau 1, 2 e 3, leve, moderado e severo. Faz todo sentido, porque olha a minha caneta. Se a minha caneta está aqui, eu vou ter que caminhar tudo isso aqui e colocá-la em posição. Agora, no sentido vertical, mais para a distal, que acontece essa transposição, embora a primeira é mais comum. Mesmo pensamento, grau 1, 2 e 3. Quanto mais distante da localização, maior o grau de severidade. Então, grau 1, leve, moderado e severo. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? É mais do que fazer uma simples cartinha e escrever: solicito a cirurgia do canino impactado. Daí o cirurgião abre o acesso ao canino, cola um botão, passa o fio e você fica lá 2, 3, 4 anos ativando, vai tirar tomo, vai tirar panorâmica e aquela reabsorção aumenta e você não tem resultado
satisfatório do canino. Então, aí que está a biomecânica que depende de nós. Eu tenho a tomo para saber se está por vestibular, por palatino, para saber contato com raiz, reabsorção, se tem lesão, altura, para fazer a cirurgia e para pensar na biomecânica. Segundo passo, classificação. Classificação faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Porque tem casos que é complexo. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com os dentes, com os pré-molares, com o incisivo lateral principalmente, porque às vezes ele trava na raiz deles. Eu tenho que dar torque. Olha, tá muito mais além do que a cirurgia. Se eu não livrar todas as estruturas da frente do canino, ele vai barrar e ainda vai prejudicar a raiz do mais fraco, que geralmente é o incisivo lateral, tá? Vamos lá. Perguntaram, quando o canino está para o paladar? Então vamos lá, é uma bateria de várias lives de canino. Então primeiro eu estou dando a classificação, o GH Dentalec falou. Então primeiro eu estou hoje fazendo a classificação. Segundo, nós vamos falar do canino por vestibular. E na sequência das lives vai ser por palato. Daí eu vou passar todo o tratamento, correto? Aqui então, calma lá. Então aqui está o resumo dessa classificação. Isso é importantíssimo. Não vamos começar a olho. Olha lá. Então, sinal V, 4 pontos leve, 8 pontos moderado, 13 pontos severo. Essa é uma classificação da board americana, né? E qual a técnica ideal? Bom, Patrícia Ramos perguntou, e qual a classificação dos caninos inferiores? Canino inferior, aí mais do que nunca biomecânica. Então, aos poucos eu vou chegar lá, tá? Senão fica muita coisa. Então vai ter caninos inferiores também. Vocês vão ver caso de transposição de canino inferior. Só que aí eu tenho que ter parafuso, um fio para fazer cantilever, tudo, né? Mas acompanhe as lives, tá, pessoal? Eu acho que 2 lives por semana vai ser pouco aqui. Talvez eu abro a terceira live semanal para fazer a saga dos caninos. Vamos lá. Eu tenho a classificação. E qual a técnica ideal? Eu tenho basicamente 2 técnicas. Vista, que é uma técnica periodontal. Quando eu falar vista, meu canino está por vestibular. Essa é uma técnica mais previsível. Quando eu falar tração aberta de caninos, o canino está por paladar. Correto? Então nós vamos falar em 2 técnicas. Que é as vistas? Vertical incision, vertical incision, subperiósteo, túnel access. Claro, é uma técnica periodontal. Uma técnica periodontal idealizada pelo professor Romazadeh, Universidade de Califórnia, do sul da Califórnia. Pelo contato do professor Cristiano com o professor Zadeh, ele adaptou a técnica para a ortodontia.
Em 2017, a professora Rita e o professor Rodrigo escreveram esse artigo falando da técnica vista no JCO. Mas basicamente, agora nós estamos falando por vestibular. Então eu vou falar grande abraço, professor Fernando Manhãs. Está com tudo aí no curso dele, parabéns pelo curso online, está trabalhando muito, recomendo. Não só, ele fala não só de protocolo Manhãs, mas ele é um curso bem completo, com parafuso também, eu recomendo, tá? Vamos voltar lá para o canino. Esse é um paciente jovem, eu espero o momento de intervir. Por que o momento? Aqui ela era muito jovem, eu esperei alguns anos para intervir nesse momento, 2 anos aqui. Eu vou sacar só um pouco o comentário. Isso, vamos lá. Vocês esqueçam isso aqui agora, tá? Não é o motivo, vai ser as próximas lives, porque essa mesma paciente tinha um canino por vestibular e outro por palatino. Então nós fizemos a técnica vista, nada mais é que o mini tornilho na região da crista infrazigomática, ligando o canino ao meu mini tornilho, um elastique que passa por dentro de um túnel e sai por fora até o mini tornilho. Essa é a técnica vista feita pelo professor Christian. E olha que maravilha, vejam bem a loucura que é essa técnica. Eu não uso bracket no momento, mas o canino começa a sair da raiz do lateral. Nós estamos falando de 1 mês, tá? 2 meses. 2 meses ele está nessa situação. Olha que limpa que é a cirurgia. Totalmente limpa. Eu estou tracionando 1 vez por mês nesse elastique e o canino aos poucos vai passando o incisivo lateral. Olha como que é a ativação. Olha lá, tudo que está lá dentro do túnel é limpo. Olha a porção do elastique, está tudo limpo. O que está fora está sujo. Então não há problema nenhum de infecção. E vamos cortar bem o elastique na distal para não machucar o paciente. Esse corte do elastique tem que ficar bem redondo. Olha lá, pessoal, 3 meses. Quando eu falo 3 meses é a cirurgia e 2 ativações. O canino já saiu da raiz do lateral. 5 meses. Acabou a técnica. Só precisamos agora organizar esse espaço para caber o canino. Olha lá. Olha o canino, que bonito. Ele saiu daqui para cá. Tiro o dispositivo. Muitas vezes o canino aparece, outras vezes eu dou com bisturi, eu faço um pequeno acesso ao botão do canino para trazê-lo para a posição. Olha lá. Aí o aluno colou o bracket, vamos organizar o espaço e esperar o canino. Nas próximas lives eu vou falar do canino do outro lado, tá? Hoje é a técnica vista que eu tô falando. Olha o resumo. Inicial, 1 mês, 3 meses, 5 meses, 5 meses e
a finalização da transposição do canino. Vejam bem, ele sai daqui e vem para cá. E olha o que acontece com ele. Ou ele aparece, ou eu faço um pequeno acesso, e aí eu faço a mecânica, né? Tracionamento normal, né? À distância, até o canino encaixar na posição. E aí segue o tratamento. Pessoal, daí 2020, esse artigo foi o primeiro artigo. Ó, o que eu vou falar agora, o primeiro artigo passo a passo. Não existe isso na literatura. Até nós publicamos aqui em Orthoscience, acho que foi abril de 2020. Não existe na literatura. Então, a gente... Porque tudo isso que eu falei, claro, muito rápido, mas agora... Com esse artigo tem os 7 passos, na qual você vai saber os 7 passos, vai estudar, vai entrar no YouTube nosso, tem lá, tá cansado de falar, ou no nosso Telegram, ou entrar em contato conosco. Quem é de São Paulo, nós ajudamos. Mas os 7 passos é importante, o cirurgião não sabe, ele sabe fazer tudo. Mas se eu pulo ou inverto os passos, dá pepino na técnica, dá pepino. Desde o fio de sutura, tem que ser um fio Shalom, um fio delicado. Vocês viram? Olha que bonito. Reparem nisso aqui. Não é à toa. Isso aqui foi... Quando eu falo... Por nós, assim, Rodrigo Milani, que idealizou tudo. Eu, juntamente coadjuvante com ele, fui dando alguns pareceres, mas a técnica foi idealizada por ele. Por isso que chama Protocolo Milani. Olha que bonito isso aqui. Olha o fio de sutura, que lindo. Concordam? Que cirurgia limpa. Olha o primeiro... Olha aquele artigo, olha a diferença de um fio de sutura comum. Esse paciente foi operado pelo professor Rodrigo também. Olha o fio comum. Ele acumula placa, acumula biofilme, né? Agora nós estamos falando de um fio de sutura limpo. Olha a diferença. Delicado. Então tudo isso está no passo a passo, que nós chamamos de protocolo Milani. Os passos são tão importantes porque pensam no seguinte. Amanhã eu vou dar o passo a passo para vocês, tá? Ficam tranquilos. Pensam no seguinte, eu faço a incisão vertical no canino. Fiz o acesso ao canino. Eu vou ativar os comentários aqui agora. Abri o canino. Olha, se eu faço o túnel, abri o canino, fiz o túnel subperiostal. Vou lá, instalo o dispositivo, o mini tornilho, o parafuso, no IZC, lá em cima, e o canino está aqui embaixo. Olha o elastic, vai fazer isso. Aí dilacera tudo, dá complicação na técnica. Então os passos são perfeitamente. E amanhã eu vou dar os 7 passos para vocês. Mas basicamente a ideia é colocar o dispositivo no IZC para distalizar e vestibularizar o canino. Essa que é a jogada. Fábio, posso fazer entre raízes? Não é a técnica. Também pode dar pepino. Por quê? Porque eu quero... Vejam bem,
eu quero que o dispositivo fique paravestibular. Eu quero distalizar o canino e vestibularizar. Então, se eu coloco um parafuso rente aqui entre raízes, já estou saindo do protocolo Milani. Já saio. E, gente, esse levou 10 anos para o professor Rodrigo, eu também me incluo nessa, fazer o protocolo. Por que não seguir passo a passo? A técnica à vista é muito previsível, muito previsível. Nós estamos falando de poucas consultas e aquele canino ultrapassa principalmente o incisivo lateral e o central, né? Claro que eu vou mostrar também aqui quando ele está o canino está para posterior também, mas hoje é quando ele está para anterior. Então, o protocolo Milani veio para isso aqui, para organizar os nossos pensamentos. Então, até então, não existe nenhum artigo falando disso, tá? Por isso que nós chamamos de protocolo Milani. Não sei quem perguntou se eu faço a técnica à vista. Então, nós estamos com a técnica... Eu comecei desde 2013 a fazer a técnica. Fazer não é fazer cirurgia. Fiz algumas cirurgias. Hoje eu prefiro, como eu não tenho mais acesso direto com o professor Rodrigo Milani, que vive em Portugal, eu prefiro organizar os cirurgiões, mas eu vou ditando as regras e eles fazem os passos melhor do que um ortodontista. O pessoal da Baixada Santista também tem a doutora Ana, da HQ Odontologia, que ela também... Nós fizemos uma intervenção esses dias. Esses dias não, ó. Vamos lá. Para finalizar a nossa live aqui. Patrícia, que número de surtirá? Que regras, Gary, que regras deveríamos dar ao cirurgião? Eu vou falar os 7 passos para vocês, tá? Amanhã. Sim, sutura. Mas nos 7 passos eu vou falar até do fio de sutura, tá? Patrícia, porque fio de sutura comum, como eu mostrei, ele acumula biofilme. Então, fio de sutura, Shalom, mas eu vou dar os 7, todas as dicas, desde material, né, até a sequência dos 7 passos. Que número de sutura? Isso, amanhã eu vou mostrar amanhã 6.0 Shalom. Não sei se tem. A Patrícia es de onde? Patrícia Lima, Peru. Não sei se tem em Peru, pero de que país é? Vamos lá. Pessoal, tudo bem? Agora eu vou mostrar, claro, que é algo muito simples, porém faz parte Equador. Da técnica, que é a ativação da técnica. Isso ontem, tá? É um canino. Quito, não conosco Quito ainda. Marcado, né, por vestibular. Em breve vou conhecer. Ele estava, vamos falar estava, porque vai dar tudo certo. Com reabsorção. Olha o canino reabsorvendo lateral, o incisivo lateral. Ok? Então ele estava lá em cima e ele começa a pendular. Então eu vou mostrar agora uma ativação rápida. Isso foi viernes. Levanta o queixinho. Sexta-feira. Primeira coisa, afastar bem. Olha que bonita a cirurgia. Um mês. A técnica
tem que ter um elastique de segunda geração. Olha a pergunta usar um elastique normal do Pablo. Elastique de segunda geração. É um transtorno muito grande. E ele não vai fazer a força necessária. Eu não vou medir força, mas nas experiências nós sabemos que tem 80 gramas aproximadamente. Eu vou tirar o elo atual. Um elo por mês. Vou tirar esse elo e vou pro outro. Ela vai sentir uma força no dente. Olha lá. Está ativo. Uma pergunta importante. Gramas aproximadamente. Eu vou tirar o elo atual. Ó, eu vou tirar esse elo e vou pro outro. Ela vai sentir uma força no dente. Olha lá. Está ativo. Uma pergunta importante. Tudo bem, Laís? Força no dentinho, né? Dói. É. Nos primeiros 30 segundos ela sente o dentinho. Outra questão, tudo que está no túnel, repara essa porção do elastique, totalmente limpa. Claro, eu não vou falar que está estéreo, porque o elastique não é esterilizado, ele vai na clorexidina. Mas o que estava lá dentro está totalmente limpo, porque não tem contato com biofilme e saliva. E o que está aqui fora, ele fica naturalmente descolorido, ok? Então, esse é um detalhe importantíssimo da ativação. Somente um elo. Um elo por mês. Isso aqui a gente tem que cortar bem rente, senão machuca o paciente. Por incrível que pareça, o elastique machuca o paciente, não toda a mecânica. Então eu tenho que cortar redondinho. O paciente, não toda a mecânica. Então eu tenho que cortar redondinho. E essa é uma ativação tranquila. Olha que bonito. Eu já começo a palpar o dente. Eu já dente. sinto um calombo, algo que nós não sentíamos antes. Olha lá. Volta para mim, ok? Então, o mais importante é cortar o elastique, senão machuca. Então, o elastique é muito importante. Se ficar uma aresta, vai fazer afta no paciente. Pessoal, então, esse artigo está lá no Telegram, totalmente acesso para vocês, tá? Recomendo quem quer se aventurar. Aventurar não. Quem quer tratar com mais segurança. Isso aí. O Pablo, tienes experiência com cadena da OC. É exatamente essa cadeia elastique da OC que eu uso. Exatamente esse. É o melhor que tem. Correto? Tem que ser segunda geração. Não adianta usar um elastique comum que ele arrebenta. Arrebentou, vai ter que fazer outra cirurgia para colocar o elastique. Então tem que trabalhar com elastique top para ativar uma vez por mês a cadeia, que quer dizer elastique, ok? Pessoal, vamos ver aqui as perguntas. Como pode observar a anquilose da Gary? Eu já conversei, mas eu vou falar também de anquilose para vocês, tá? Às vezes você não consegue por imagem diagnosticar. Via de regra, se o dente não movimenta, aborta a mecânica. Geralmente, pela experiência nossa, acontece mais com caninos, pacientes mais adultos não, paciente de uma idade adulta e por palatino, maior índice de anquilose. Que mais? Pessoal, amanhã, então, 20 e 30, eu vou falar os 7 passos, passo a passo, explicado, para
a técnica vista. Vista por vestibular. Vamos para as perguntas aí, para finalizar a live. Ok? É isso aí então, turma. Obrigado mais uma vez. Amanhã 20h30 em ponto. Já peço desculpa que segunda passada me atrasei totalmente. Não foi por desleixo meu, não. Mas eu tive um paciente que eu tive que reduzir. Tava com travamento na articulação, mordida aberta, travada, então eu tive que reduzir, depois que eu reduzi, tive que medicar, fazer o front platô no paciente, então atrasou a live, são coisas que eu falo que está acontecendo nesses últimos meses aí, né? Isso nos fala que o emocional é um fator muito importante na DTM e nós vamos entrar em breve de forma científica em baterias só de disfunção temporomandibular e dor orofacial. Vamos lá, Patrícia. La técnica vista desde que edad y hasta que edad se puede utilizar? Patrícia, geralmente pacientes jovens fazemos a técnica vista, porque já diagnosticamos o canino e vamos tratar esses pacientes. Então, geralmente, pacientes jovens. Essa paciente que eu mostrei por último, já tinha, creio que 13 anos, 13, 14 anos. A primeira paciente com 11 anos. Esperamos cerca de 2 anos para fazer a cirurgia do primeiro paciente. Dr. Fábio, é o microimplante que coloca em ZC para a técnica vista, que diâmetro e longitude tiene, usa acero ou titânio? Esses exemplos 2x12, porque são pacientes jovens, ok? Sempre acero, porque eu ajudei a desarrollar um mini tornilho de empresa Dat Steel Pro, então somente acero, pero para cresta infrazigomática 2x12 para esses pacientes jovens. Para outras mecânicas, nós podemos utilizar o 2x14. Mas para a técnica vista, é muito pacientes jovens e 2x12 é bueno entre pré-molar, segundo premolar e primeiro molar, porque muitos desses pacientes não têm segundo molares permanentes, correto? Se podem esterilizar os mini tornilhos de IZC? Silvana, eles já vêm estéreis, já são totalmente esterilizados. Então, não precisa esterilizar. Bruno, IZC alto ou baixo? Aí o que vai mandar, Bruno, é a região do canino. Ele tem que ficar no nível do canino. Por isso que é importante primeiro ter acesso ao canino, depois você faz o IZC. Porque pensa, o canino está aqui, você faz o IZC aqui, alto, que liga o canino ao IZC é o elastique. Aí o túnel vai dilacerar. Então, geralmente é o IZC normal, não é o alto, tá? Geralmente. Se podem esterilizar os mini tornilhos de IZC? Não precisa mais, Silvana, porque o preço em Brasil. De onde é, Silvana? Equador também. O preço barrou muito, está muito tranquilo, então não esteriliza mais, sempre usa um mini tornilho novo.
Acerotitânio. Algum caso seria melhor expandir previamente? Talvez você... Expansão da maxila. Se o paciente tiver uma atresia, tudo bem. Agora o canino, a técnica vista é outra situação. Você quer tratar o canino impactado da transposição, independente se tem que fazer expansão da maxila ou não. IZC alto, baixo, reutilizar nunca. Antigamente nós reutilizávamos. Silvana é da Argentina, dólar sobe a las nubes. E no Brasil também não está legal, porque o real desvalorizou muito, perto de moedas latinas, perto do sol, Novo Sol, perto do boliviano. Então, talvez o real hoje na América Latina foi a moeda mais desvalorizada, né? Até mais que o peso argentino, creio. Enfim. Pero, Silvana, pode ver lá a empresa, o website da empresa que envia para a Argentina a preço em reais. Um excelente produto, tá? Já falando então de parafuso, vamos lá. Já que o pessoal tá perguntando, é importante isso. Parabéns, Bruno, dia do dentista, pelo menos em Brasil, é dia do dentista. Então vamos lá, nós vamos usar para a técnica vista o 2x12. Tem a versão com slot e sem slot. No IZC o 2x14 também, mas como a técnica vista é para pacientes jovens, nós não vamos usar muito 2x14 nos pacientes jovens, tá? Mas o importante aqui é esse transmucoso de 4 mm no 2x12 e 2x14 de 6 mm, tá? Então esses são os parafusos. A doutora Silvana pode entrar nesse website aqui, que vai estar lá, e você pode ter acesso a esse material também. Pablo, Dr. Fábio, ao reacionar el canino, deja los incisivos como corpo livre. Sim, importante. O que o Pablo quis dizer? Eu não coloco o bracket no incisivo lateral. Corpo livre primeiro para o canino passar com mais facilidade. Segundo, não faz força no incisivo lateral, diminuindo o grau de reabsorção. Dates cabeça de bracket. Ele tem slot, cabeça de bracket não, porque é importante ter um dispositivo de... O Vocal Shelf é $60. Nós tínhamos essa dificuldade, Silvana, porque lá no começo nós comprávamos, ele custava $60, $50 mesmo, né? Ao pôr brackets em premolares, nos limitaria seu movimento radicular pelos premolares. Nesses casos não tem problema com premolar, mas tem alguns casos que eu vou ter que dar torque na raiz do premolar, tá? Então não tem problema nesse caso que eu mostrei. Um bom domingo para vocês, bom descanso.